Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, começando aí o nosso segundo programa. Hoje o tema central é por que é importante ter uma religião, né? E a Raquel vai falar para a gente por que a religião realmente nos molda para o amor. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Pais Fora da Caixinha. Aqui a gente discute assuntos relacionados a pais e mães que têm dúvidas sobre a catequese, a religião, a espiritualidade dos seus filhos. Eu sou o Mário Eduardo Paes. E eu sou Raquel Abdala. Isso. E esse é o segundo programa Pais Fora da Caixinha. Ele será semanal e vai acontecer todas as sextas-feiras aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram, às 8 horas da manhã. Então, ao vivo aí, em todas as redes sociais, né? E o tema sempre será a questão por que é importante ter uma religião, e a Raquel vai trazer para nós, a cada programa, respostas que farão os pais questionarem se é isso mesmo que eles querem para seus filhos, né? E é muito importante que você também divulgue, compartilhe, curta essa live com outras pessoas, com outros pais, para que eles possam também participar, interagir com a gente aqui no canal. O canal é novo, né? Então a gente pede uma força para vocês, para ajudarem a alavancar aí o canal, para que mais e mais pessoas, cada vez mais, consigam ter acesso a essas informações, que venham aqui discutir com a gente, para que a gente consiga chegar ao que a gente quer. E o que a gente quer? A gente quer filhos melhores para que eles tragam para a gente um mundo melhor, né? Então, para isso, o papel dos pais é importantíssimo. Então, o seu papel aí como pai, você também que é catequista, que está aqui no programa de hoje, é muito importante o seu papel aqui dentro desse programa Pais Fora da Caixinha. E vamos lá começar então, Raquel? Eu quero iniciar aqui perguntando para a Raquel por que é importante, Raquel, ter uma religião. Bom, na semana passada nós falamos sobre o desejo dos pais de ter filhos de bem. Eu quero que meu filho seja uma pessoa de bem, né? E nós discutimos isso sobre esse tema na semana passada. Para quem não assistiu, vale a pena assistir. Em breve, os vídeos estarão lá no YouTube, né, Mário? Tanto o primeiro quanto o segundo, porque ainda não estão. O segundo é hoje, os vídeos ainda não estão lá, mas em breve. Aí você assiste essa sequência. Então, por que ter filhos de bem? É lógico que nós queremos que nossos filhos entendam um pouquinho mais o que é ter filhos de bem. Pois bem, hoje nós trazemos aqui um tema um tanto quanto banalizado em algumas situações, que é o tema do amor. Hoje em dia todo mundo fala de amor, né? Eu te amo para cá, eu te amo para lá, e muitas vezes sem nem sentir e nem pensar verdadeiramente o que é este amor. Deus é amor. Essa é a definição de Deus. Deus é amor, é o mais puro amor, mais puro sentimento de amor é a referência quando nós dizemos relacionada a Deus. A religião nos molda para o amor. Por quê? Porque ela está voltada para Deus. A espiritualidade é a relação do homem com Deus. Se Deus é amor, toda relação que nós temos com Deus é de amor. Nós sentimos dele amor. Nós nascemos para o bem. Todo ser humano nasce para o bem. O mal está no mundo, mas nós fomos feitos para o bem. E o que é que nos mantém dentro do amor, que é o amor de Deus? Que nós nascemos para o amor. O que nos molda para isso, nos mantém vivos nessa chama do amor? É uma religião. Porque se nós nos afastamos de uma crença de um ser superior a nós estamos falando, estamos dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Pais Fora da Caixinha é um programa católico apostólico romano. Então, todas as vezes que nós falarmos aqui sobre a religião, nós estamos falando desta religião. Então, nós acreditamos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus é o Filho de Deus, veio nos ensinar o amor. Deus é o Pai Criador, é puro amor. Então, é isso que nós estamos falando aqui. Então, nós vivemos, quando nós estamos ligados a uma religião, no caso, a nossa religião, e outras tantas também, principalmente dentro do cristianismo, onde acredita que Jesus Cristo é Filho de Deus, aí vai fazendo todo um contexto. Porque se você não acredita em Jesus Cristo, você está aqui ouvindo falar sobre Jesus Cristo. Que bom que você está aqui. Continue aqui para você ouvir o que é que nós vamos falar sobre religião. Então, a nossa religião é esta.
Então, o que acontece? A religião nos mostra molda para o amor, por quê? Porque Deus é amor. Então, sempre que nós estamos ligados a uma religião, ela vai nos trazer esse amor para a nossa vida. Quando nós pensamos nos nossos filhos, o primeiro sentimento que vem é o amor incondicional. Quem é que não sente esse amor incondicional para um filho? Você sente isso, Mário? Um amor incondicional pelos seus filhos? Com certeza. A gente é capaz de qualquer coisa, né, pelos filhos, né? Não é? Por quê? Porque existe um amor. Porque existe um amor muito grande, é uma coisa assim, fora do normal. Hã? Inexplicável. Inexplicável. Agora, os filhos são um pedaço de nós, então é a continuidade do nosso ser. Agora, você imagina que Deus, sendo amor, e nós nos sentindo e sabendo que somos filhos de Deus, qual é o amor que Deus tem por nós? Não dá para explicar, porque o amor de Deus não dá para explicar. Nós somos humanos, somos limitados. Deus transcende todo o nosso entendimento. Então, o amor dele é gigante. E isso é muito questionado, porque uma das coisas que eu ensino para as crianças, na época que eu era catequista de criança, e eu falo isso para todo mundo até hoje, né? Para quem não sabe. Deus ama todo mundo igualmente. Às vezes nós temos um filho que é mais difícil, um filho que é mais bonzinho, aí você fala assim, você vai amar mais um do que o outro? Não, o amor é um só. Você pode não gostar daquele filho que te desrespeita, o filho que não está na mesma linha daquilo que você ensinou, mas você ama. Então Deus ama todo mundo. Deus ama todas as pessoas, boas ou ruins. Isso dá para a gente entender. Eu queria até tirar uma dúvida com você sobre isso, porque nós pais, como temos vários filhos, por exemplo, na minha casa são 6 irmãos, né? E nós irmãos, filhos, né? Da mãe e do pai, a gente sempre fala, né? Ali tem um preferidinho, né? É o menino é o caçulinha, sei lá o quê. E a mãe sempre fala, né, pra gente, não tenho preferido, não tenho preferido, amo todos vocês igualmente. Mas nós, como filhos, a gente sempre acha que tem uma preferência, né, entre os irmãos, entre os filhos, né? E aqui na religião também não é assim? Não tem muitas pessoas que se acham preferidas de Deus? Elas acham porque elas fazem mais, porque elas vão mais na igreja, ou porque elas têm uma participação maior, elas são mais amadas do que as outras pessoas? Para você ver como isso é humano. Isso é humano. São João Evangelista, um dos discípulos de Jesus, ele diz assim, que é somente no evangelho dele é que você encontra que ele é o discípulo amado de Jesus. Olha como ele é convencido. Ele é muito Então, convencido. o que ele quer dizer com isso? Ele se sente mais amado do que os outros. É exatamente a pergunta que você acabou de falar. As pessoas às vezes acham que pelo fato de elas fazerem o bem, pelo fato de elas irem à missa, não faltar à missa, é caridoso, trabalha aqui, trabalha ali, trabalha em várias pastorais, elas acham que elas são mais amadas do que as outras pessoas. E, na verdade, nem sempre, tá bom? E nem é todo mundo que sente isso, não, gente. O amor de Deus é incondicional a todos. A todos. E nós ensinamos para as crianças, inclusive, assim, Deus ama todo mundo, inclusive as pessoas ruins, as pessoas más. Deus ama, como um pai ama um filho que está passando por um problema, que ele desviou do caminho, nós amamos e nós vamos nos dedicar a ele por este amor que nós sentimos por ele. Então, Deus ama a todos, ele não gosta daquelas atitudes que a pessoa está tomando. É diferente, a gente precisa separar o que é o amor e o que é gostar de algo que a pessoa fez ou não. Porque por mais que você ame alguém, você sempre vai ter uma decepção, sempre tem alguma coisa que acontece, você fala, poxa vida, não esperava isso. Mas você não deixa de amar. Então, esse é um amor inicial que a gente está falando, que é o amor de filho, pai para filho. Então, esse é um amor até fácil. Por quê? Porque ele é incondicional, o filho é um pedaço de você, então você ama. Agora, o que é, dentro da religião, nos moldar para o amor? Vou te colocar em mais lençóis agora, Raquel. Vamos lá. Como que a gente explica isso para o nosso filho pequeno?
dizendo que o amor de Jesus é igualzinho por todo mundo e que ele ama até as pessoas ruins, né? Ele ama igualmente um ladrão e uma pessoa que faz o bem. E isso não pode bagunçar a cabecinha da criança, porque ele fala assim, então para que eu tenho que ser bom se Deus vai me amar de qualquer jeito? Isso não pode bagunçar a cabecinha dele? Como é que a gente explica isso para os nossos filhos pequenos? Esse amor incondicional. Aí a gente pode dar acabei de falar, mas eu vou repetir. Deus ama, o amor, ele é incondicional. O amor de Deus, ele é para todos. Mas ele, assim como nós, gostamos ou não da atitude daquilo. Então, você vai falar para a criança assim, se você desobedeceu papai e mamãe vão ficar tristes com você, porque você não está seguindo o caminho que nós estamos te ensinando. Você é pequeno, você precisa da nossa orientação e nós estamos te orientando para você seguir um caminho, que é o caminho melhor que nós acreditamos. Se você não segue esse caminho, nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar incomodados, chateados, aborrecidos, porque você não está fazendo aquilo que precisa fazer. E como você ainda não sabe, não conhece a vida, nós pais temos a obrigação, é nosso papel de pai e de mãe, ensinar você o que fazer. Deus nos ensina, ele mandou Jesus aqui, inclusive, para ensinar como viver essa vida, como viver no amor. Dentro da Bíblia, nós temos lá todas as passagens bíblicas dizendo e nos ensinando como que nós devemos viver o amor. Nós temos os mandamentos de Deus que Jesus veio nos ensinar. Olha para você ver como o amor é importante. Jesus resumiu todos os 10 mandamentos em 2, amar a Deus e amar ao próximo. Então, o que acontece? Se a criança, o que você vai falar para ela? Se ela não faz alguma coisa que está certa, os pais ficam tristes. Assim também é Deus. Deus também não gosta, ele não gosta das pessoas que são ruins, das pessoas que são más, que prejudicam outras pessoas, que machucam outras pessoas de várias formas. Então, Deus não gosta, Deus vai ficar muito triste. Mas ele deixa de amar? Não. Deus seria injusto, Mário, preste atenção. Deus seria injusto, olha como é contraditório o nosso entendimento. Deus seria injusto se ele não amasse a todos igualmente. Porque nós somos filhos dele. E ele nos ama tanto que isso quer dizer o quê? Você que está no caminho errado, você sabe que você não está fazendo a coisa certa, volte para o pai. E aí entra a parábola do filho pródigo, aquele filho que vai embora, mas que quando ele volta, o pai está de braços abertos. É assim Deus. Essa parábola para mostrar exatamente como Deus é conosco. Ele incomoda profundamente o irmão, né, com isso. Sim, porque o irmão é humano, não entende. Então ele mostra ali essa dicotomia, essa diferença, essa completa diferença, divergência de sentimentos. Um lado humano e o pai, o lado do pai, que é do amor maior. Então, ensinar para a criança o seguinte: nós erramos, nós somos falhos, somos pecadores, erramos mesmo, isso faz parte da nossa condição. Mas o pai e a mãe vão ficar tristes. E assim também é Deus, mas Deus continua nos amando, porque nós podemos procurá-lo. Eu te amo, meu filho. Você fez uma coisa, inclusive pai, mãe, quando o seu filho fizer alguma coisa errada, você não pode meter a bronca nele e ficar com muito ódio, com muita raiva, mostrando ódio e raiva para o teu filho. Você tem que dizer para ele o seguinte: eu estou muito chateado com você. Estou muito chateado mesmo. Você não podia ter feito isso. Isso é errado o que você fez. Mas eu te amo. Você está entendendo? Eu te amo e eu estou aqui te corrigindo. Eu estou bravo porque eu estou triste com você. Eu não te deixo de amar porque você fez isso. Olha, entende a diferença? Como é? Fez sentido para você? Porque a gente é humano, né? Inclusive, tem a questão do amor de Deus de amar o próprio inimigo, né? Então, não é difícil essa questão de, poxa, como é que eu tenho que amar alguém que me fez mal? Como é que eu tenho que perdoar alguém que me prejudicou? E para nós, pais, é difícil passar por isso, é difícil viver isso, né? Esse amor incondicional. E ainda mais, né? Como é que passar isso para os nossos filhos? Porque a gente sabe, né, Raquel, que os nossos filhos, eles não fazem aquilo que a gente diz para eles fazerem. Eles geralmente eles observam aquilo que a gente está fazendo e eles seguem aquilo que a gente está fazendo, não aquilo que a gente está falando para ele fazer. Então, como é que você vê o papel do pai nisso? Dele ter que ser o exemplo, dele amar o próximo, dele amar, inclusive, o amigo
do inimigo, dele perdoar o inimigo e para ele poder passar esse valor para o filho dele, para ele poder passar esse amor de Deus, esse amor que Jesus nos ensinou de amar aí o próximo, sendo ele nosso amigo ou sendo ele nosso inimigo. Como é que a gente lidar com isso? Então, isso é uma prática cristã, que é amar até os inimigos, né? Jesus disse, amai uns aos outros e amai inclusive os seus inimigos. É uma prática que nós precisamos exercitar. Tem até o exemplo do Santo Papa João Paulo II, que ele perdoou o homem que tentou matá-lo. Ele foi até a prisão, foi lá conversar com ele e dizer para ele, eu te perdoo, meu filho, e vou rezar por você. Eu te perdoo. E isso, nós temos, assim, inúmeros casos de mães que perderam seus filhos assassinados e foram até a prisão também para perdoar o assassino. O sentimento de amor na nossa vida, quanto mais você tem uma espiritualidade mais fortalecida, a tua relação com Deus é muito forte, mais você se sente forte nesses momentos de dificuldade para conseguir até amar o outro, amar quem te fez mal. É muito difícil, Mário, é muito difícil, porque... Acho que uma grande obra, né, que retrata isso é aquele filme e o livro A Cabana, né? Onde o pai tem a filha sequestrada e ele não aceita isso, depois ele encontra a filha dele morta, né? E ele tem que lidar com essa situação de revolta, de ódio pela pessoa que matou, e aí vem lá as figuras, né, de Deus. Essa disponibilidade, né? Muito legal, né, esse filme, né? Acho que para quem ainda não assistiu, para os pais, catequistas que ainda não assistiram A Cabana, eu recomendo fortíssimo, porque ele traz essa questão aí do amor incondicional. Isso é exatamente o que a Raquel está falando, né, Raquel? Com certeza você já assistiu várias vezes, né? Sim, com certeza. Ele ensina o perdão, ensina como é que fala? Dar um novo, a ressignificar o sentimento, porque é lógico, aquele pai, ele quer destruir a pessoa, ele precisa descobrir quem é, ele precisa matar, precisa acabar com aquela pessoa, porque a outra pessoa acabou com um pedaço dele, né? Como você fazer isso? Então, é muito triste. Se nós não... Por isso que é importante o tema de hoje, porque a religião nos molda para o amor, porque em Deus, que é amor, nós encontramos um sustento, porque é Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos mantém firme nesse amor incondicional dele para conosco, onde nós encontramos um aconchego, onde nós encontramos um apoio, um colo, para que nós corremos para Ele nos nossos momentos de dificuldade. E Jesus veio nos ensinar esse amor. Então, quem tem uma religião consegue driblar melhor as dificuldades da vida sem revolta, Mário. Aí que entra a questão. Porque é lógico, nós estamos falando aqui de da situação mais difícil que eu acho que é a morte de um filho, principalmente através de uma violência, por meio, né, de uma violência. É uma situação, acho que pior de dor que nós passamos. É perder um ente querido. Mas vamos trazer isso agora para o dia a dia, para as coisas comuns do dia a dia. Quantas vezes no trânsito tá uma família no carro, aí você está lá dirigindo, chega um outro carro que passa numa velocidade que você nem sabe o porquê que essa pessoa está na velocidade. Pode ser um maluco que está dirigindo no trânsito, está nervoso e corta a frente, quase bate o carro. Se você reage dentro do carro com amor, o que eu faço? Eu sempre fiz isso quando eu estava viajando com a minha família, ou mesmo que eu estou assim, eu falo assim, Senhor, cuida desse motorista. A primeira coisa que me veio na cabeça, Nossa Senhora, ajude esse motorista, proteja ele. Isso é uma atitude de amor para com o outro. Quem é nervoso, quem não tem essa espiritualidade, o que ele vai fazer? Ele vai xingar, ele vai fazer um gesto feio para outra pessoa, ele vai querer correr atrás para querer brigar no trânsito. Percebe a diferença entre você ter amor por um erro que a pessoa fez, que às vezes é um erro que ela nem percebeu, porque você não está junto com ela, você não sabe o que está acontecendo. Vamos supor que está acontecendo alguma coisa ruim, que ela precisa ir lá para socorrer uma família, e ele está desesperado no trânsito, ele nem está vendo o que ele está fazendo.
ou se de repente é um maluco, não importa. Mas o que nós temos que fazer? Você não tem que interpretar o outro mal. Peça proteção para o outro, porque senão você começa a gerar intrigas no seu dia a dia. E o filho que está no banco de trás assistindo a isso, como que ele vai ver? Ele vai conduzir a vida dele por aquilo que ele vê nós fazermos. Agora, você imagina se ele vê uma família brigando, os pais, aí vai ficando aquele clima nervoso, aquele clima ruim, é um mal ali dentro, é um mal entrando, porque quando não tem, e é uma coisa legal de falar, Mário, quando não tem amor, não tem Deus. Quando não tem Deus, o outro, o inimigo, toma conta. Por isso que a gente tem que estar sempre muito fervendo de amor por Deus. Vigilante, né? Hã? Temos que estar sempre vigilantes. Sempre muito vigilantes. Então, o que a gente tem que fazer? Exercitar, isso é um exercício. E o que nos molda para isso? A religião, gente. A religião é algo que você aprende. Por quê? Porque Jesus nos ensinou isso. Jesus foi perseguido. Em nenhum momento Jesus foi agressivo. Em nenhum momento Jesus xingou. O único momento que mostra a braveza de Jesus é quando ele pega um chicote e tira os vendilhões da frente do templo, porque ele está defendendo ali o templo de Deus. Porque as pessoas estão fazendo mau uso daquele espaço, abusando da vida e da condição da própria população. Então, ali ele é bravo, e foi nessa passagem bíblica que eu aprendi que nós podemos e devemos falar não para o outro também. Olha que interessante, eu achava que eu nunca podia falar não para ninguém, eu achava que eu tinha sempre que falar sim. Jesus sempre foi bonzinho, eu também tenho que ser boazinha. Aí, de repente, você percebe, não, tem certas coisas que eu não posso falar sim. Eu tenho que falar não, porque está errado. E aí entra a correção do filho, mas por quê? Por amor. Porque é verdadeiramente um amor. Então, a religião nos ensina isso. Por quê? Porque Jesus nos ensinou isso. O próprio Deus. Jesus é o Filho de Deus que veio até nós. E olha como é lindo o amor de Deus. Todas as outras religiões, tirando o cristianismo, todas as outras religiões, o homem busca Deus. O homem sempre buscou, desde sempre. É o Deus, na Grécia Antiga, buscando Deus trovão, Deus da chuva, o Deus do sol. Então, estava sempre Deus da força, sempre buscando Deus, desde sempre. Isso é natureza do homem, buscar a Deus. No cristianismo, Deus vem até nós, porque ele manda o seu filho até nós. Deus se faz pequeno, Deus se faz humano, Deus se faz homem para entre os homens conversar, estar com eles, para nos ensinar o que é verdadeiramente esse amor. Porque quando ele vem até nós e se faz um de nós, ele coloca o lado do homem dele limitado. Ele sente dores, tem os sentimentos igualzinho nós temos. Ele foi tentado igualzinho nós somos tentados no nosso dia a dia. E ele vem ensinar que é possível superar isso. Eu não sei se você sabe, Mário, e pai e mãe que estão assistindo aqui. Jesus Cristo, ele é 100% Deus, ele não deixa de ser Deus, e ao mesmo tempo ele é 100% homem, ele não deixa de ser homem. Então, enquanto homem, ele sente tudo que nós sentimos. O fato de ele ser Deus, ele não deixa de ser Deus quando ele veio aqui para a Terra. Ele não deixa de ser, mas o fato dele ser Deus não exime ele de sentir tudo aquilo que nós sentimos também. Por isso que ele sofreu como nós sofremos. Sentiu todas as dores lá na cruz, como nós também sentimos. Então, a dor dele foi gigante fisicamente, moralmente. Cuspiram na cara dele, no rosto dele, maltrataram ele. Então, isso tudo é dor verdadeiramente que ele sentiu. E ele amou. Lá na cruz ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Imagina, isso é amor. Se ele está ensinando isso para nós podemos também ensinar isso para os nossos filhos. Nós podemos entender que é possível viver. Sabe por quê, Mário? Porque é muito melhor viver com amor, gente. É muito melhor você ter uma referência de amor pleno e verdadeiro. E viver com esse amor, do que você não ter um amor e sentir
uma coisa muito ruim, um sentimento ruim, tudo fica conturbado, tudo fica cinza, tudo fica misturado, é muito ruim. Quando tem amor, tem mais clareza, tem mais paz, tem mais serenidade na vida. É que tudo isso é bem complicado, né, Raquel? Porque você tem uma grande... você é uma pessoa que vive, né, isso há muito tempo, isso está muito forte dentro de você. Né? A questão da religiosidade, da espiritualidade, desse amor, de entender esse amor de Deus. Mas para uma pessoa que ainda não tem uma religião ou ainda não tem esse entendimento, tudo isso é muito difícil, muito difícil. Muito difícil se controlar no trânsito, muito difícil não reagir a alguma coisa que acontece, né? Porque é do ser humano ele reagir, né? E de forma prática, né? Para quem não tem todo esse entendimento que você está passando aí, é tudo muito bonito, tudo muito lindo, né? Essa questão, mas vamos entender que a gente está conversando com pessoas e vai conversar com pessoas que não têm essa religiosidade, não têm essa espiritualidade aflorada. Como que ela pode fazer efetivamente? Porque falar é uma coisa, né? A gente exercer, a gente efetivamente ter esse amor, praticar esse amor é muito difícil. E por onde começar? Por onde começar para que nós comecemos de alguma forma a exercitar isso para que sejamos exemplos, né, para os nossos filhos entenderem que é assim que eles têm que proceder, assim como eu procedo. Mas entendendo que a responsabilidade de agir corretamente é meu, que eu tenho que ter esse amor, essa compreensão para que o meu filho possa ser. Eu tenho que ser exemplo para passar isso para ele. Não adianta eu falar para o meu filho, você tem que ir na missa se eu não vou na missa. Você tem que respeitar os mais velhos se eu não respeito. Então, por onde começar, Raquel? Por onde que os pais começam? Principalmente aqueles pais que não têm uma religião. E até emendando aqui, qual é a diferença aí da religião nesse papel, né? Vamos dizer que tem pais aí que não têm alguma religião, eles também amam os seus filhos, certo? E como lidar com tudo isso? Vamos lá. Mário, você me conhece, algumas pessoas me conhecem, sabem que eu tenho essa vivência muito grande já há muitos anos. Eu cresci dentro de uma família católica. Meu pai e minha mãe sempre nos ensinaram pelo exemplo. A minha mãe não tinha palavras para catequizar, para nos catequizar, para catequizar seus filhos, mas ela catequizava pelo exemplo dela. Nós sempre fomos à missa porque eles iam à missa, não tinha discussão, não tinha pergunta, hoje quer ir à missa, não quer, vai, não vai, não tem isso. Domingo era dia de missa, então a gente se levantava, se arrumava, ia para a missa. Não entendia, não sabia o que era, mas a gente nós criamos esse hábito. E nós sabíamos que aquilo fazia parte da nossa religião. Aí fizemos a primeira Eucaristia, minha mãe e meu pai fomos batizados, meu pai e minha mãe colocou todos os filhos na catequese para fazer a primeira Eucaristia, e nós crescemos dentro de uma família simplesmente que ia à missa. Pai e mãe, pessoas boas, que davam exemplos bons, exemplos cristãos bons, e nós crescemos assim. Então, eu cresci já conhecendo como que eu deveria viver a exemplo dos meus pais. Olha para você ver como o exemplo do pai e da mãe é importante. Aí, Mário, eu fui estudar em escola católica e ali tinha muitos retiros, tinha os encontros, e fui me envolvendo, eu gostava de participar. Eu tocava violão, aprendi a tocar violão nesses encontros de jovens, e eu fui me aprofundando mais. Num determinado momento da minha vida, Mário, eu me afastei. E eu preciso falar isso até porque isso é um exemplo também para as pessoas. Às vezes eu falo assim, nossa, mas será que eu vou falar isso? Mas eu falo sim, porque é uma verdade. Eu me afastei da Igreja Católica. Eu fiquei 7 anos afastada da igreja. E isso me deu um vazio. Eu achava que, assim, minha vida com Deus, até então eu estava de mãos dadas com Ele. E aí eu achava assim que, tá tudo bem, eu não preciso ficar indo à missa. Jesus está comigo e está tudo bem, eu sei o que é o amor. Eu vivi tantos anos assim, tá tudo bem. E eu fui me afastando, me afastando. 7 anos é muito tempo. Quando já estava lá no final do 7º ano, eu percebi que tinha um vazio dentro de mim tão grande, porque eu não
achava mais Jesus na minha vida. Eu não achava mais. Então, eu venho de uma condição de conversão, Mário, do zero, onde eu não conhecia Jesus. Minha mãe falava assim, Raquel, vem para a missa, vem comungar, vem receber Jesus na Eucaristia, minha filha. Eu falava, mãe, eu não acredito na Eucaristia. Eu não acredito mais. Ela falava, filha, não é possível. E ela vinha, me trazia o milagre de Lanciano para eu estudar, para eu ver, me mostrava, me falava. Nada. Eu voltei para a catequese, Mário, voltei para a igreja quando eu tive a consciência de que eu precisava ser exemplo para as minhas filhas. Elas eram pequenininhas e eu falei, o que eu vou ensinar para as minhas filhas? Caiu uma ficha assim muito grande na minha mente, no meu coração, e eu falei, eu não posso não ser exemplo para elas. Eu tive um exemplo de vida e eu já estava buscando Jesus, eu já estava buscando. Eu falei, não é possível. Por que eu estava buscando? Porque eu sabia que a minha vida junto com Jesus era uma vida diferente. Quando eu falo uma vida com Jesus, é uma vida com amor, uma vida onde eu tinha um companheiro, uma pessoa que estava comigo na minha vida toda, que era exemplo para mim de viver. Sim. Quando... mas você teve seus pais. E os pais que não tiveram pais, que não têm esse exemplo? Eu vou chegar lá. Então, eu cheguei no momento zero. E aí eu falei, eu preciso ser uma referência. E é aqui que eu entro para vocês. Eu preciso ser uma referência para os meus filhos de algo que é bom. Ter uma religião é algo bom. Eu preciso levá-los para lá. Eu já sabia que ter uma religião era algo bom, porque eu tive essa experiência anterior, como você está dizendo. Sim. Eu volto para a religião, eu volto para a igreja, por conta delas, porque eu precisava ser e porque eu estava buscando. E ali eu volto e me encontro novamente com Deus. O que eu quero dizer com isso para você? Eu comecei a estudar, Mário, porque eu não conhecia a religião. Eu não conhecia a religião. Eu tinha uma espiritualidade que a minha família tinha. Mas a religião eu não conhecia, eu nunca tinha estudado, nunca tinha pego a Bíblia para ler, para estudar, para aprofundar nos ensinamentos. Eu nunca tinha feito, eu tinha feito catequese, fiz crisma, mas assim, ficou lá atrás, não era algo que estava muito vivo dentro de mim. Eu precisava de algo mais. Então, qual é a orientação que eu dou, principalmente para os pais que estão com os seus filhos nesse período de catequese? E eu falo isso por quê? Porque esse programa, ele traz os pais aqui, a intenção é trazer os pais para entender aonde em que momento que os pais se desligaram dessa espiritualidade ou se desligaram da religião e não praticaram mais. Então, o que acontece? Ou nunca tiveram. Se eles nunca tiveram, por que eles vão colocar o filho deles na catequese? Entenda o seguinte. Que às vezes é protocolar, às vezes o amigo vai e também quer ir, porque lá na escola onde ele vai é uma escola católica e todo mundo vai. Tem várias formas, né, que eu vejo por aí, as pessoas simplesmente mandando porque é um passo, como se fosse, você tem que namorar, noivar e casar. Você tem que ter filho, casar e ter filho. Né? Parece que é um protocolo da sociedade cultural, e não porque ele acha que tem que mandar, ou porque ele entende a necessidade. Não, ele faz porque já se faz, todo mundo faz, e ele vai e faz. E aquele tal questão da manada. Um faz e todo mundo faz. Um fala mal de outro, todo mundo fala. Basicamente. Mas na religião, no caso da catequese, não é assim. Não é assim. Porque um pai que coloca um filho na catequese é porque ele foi batizado, ele, pai, foi batizado, ou a mãe foi batizada, e fez a primeira Eucaristia, e ele está longe da igreja, mas ele acredita que por preceito e por tradição, ele também precisa colocar o filho dele, é diferente. Não é uma questão porque, o meu amigo vai lá no tal culto, eu vou mandar meu filho lá. Não, dentro da igreja católica, para ele fazer isso, ele precisa sentir dentro dele que é preceito. E se ele sente que é preceito, que é tradição, que ele precisa fazer isso, é porque em algum momento da vida dele, ele já passou por isso. E ele tem já uma religião, só que ele não pratica essa religião. Ele pode até nem acreditar nessa religião, mas ele foi introduzido nela. Para entrar na igreja. Mas eu já conheci pais, tá?
vou te colocar em mais situações aqui, tá? Porque aqui Mas tá tudo bem, eu estou aqui. Eu preciso colocar como pai, como seu avatar, como seu cliente, né? Eu preciso colocar algumas coisas que a gente vê. Eu já vi crianças fazendo catequese e o pai não é católico, ele é de outra religião. Mas a criança, de alguma forma, pelo um contato exterior com o amiguinho, ele tem a vontade de fazer também. Porque meu filho, é igual a criança. Meu filho faz natação e o amiguinho vê ele fazendo natação, quer fazer também. Então, eu entendo que não é só a questão dos pais que têm e depois querem tem um preceito, né, de já terem. Eu acredito que tem muito isso, mas também existe os pais que não têm, muitos, eu vejo que não tem nenhuma religião, né, vamos dizer que é ateu, né, quando não tem nenhuma religião, muitos até que nem acreditam em Deus, mas, por exemplo, que estão dentro de uma escola que é católica, no caso, meu filho estuda numa escola católica, né, e muitas crianças não têm, eu vejo os pais não têm religião, são ateus mesmo. E os filhos, muitos deles fazem a primeira comunhão dentro da escola, né? Como se fosse dentro do processo. Não é obrigatório, mas muitos acabam fazendo, porque o amiguinho fez e está lá. Então, esses pais também, fica difícil para eles, porque eles não tiveram, né? Eles não têm essa religião, eles não tiveram essa religiosidade, não entendem nem o que é Jesus, o que é Deus, e que de forma que a gente pode ajudar esses pais também, porque que exemplo vão ser esses pais para essas crianças, para esses filhos, né? Precisamos entender uma forma também de ajudar essas pessoas a entender melhor, porque eu vejo que é uma questão de não entendimento mesmo, não existe esse entendimento aí do que tudo que você colocou aí em relação ao amor, né? Porque realmente não conhece a palavra, não conhece a Bíblia, não conhece a história de Jesus, não conhece um monte de coisa. Mas eu entendi tudo que você quer falar, que você disse, mas estou alertando porque existem situações também. Tá, não tem problema. Mário, muito interessante o que você colocou pelo seguinte: o pai, vamos supor que o pai seja ateu e a mãe também, mas eles colocaram dentro de uma escola católica? Sim. Faz Na sentido verdade, que... ele colocou dentro de uma escola. É tipo assim, eu vejo assim, a escola é boa, o meu filho, quem se forma lá naquela escola vai ter sucesso, porque a escola tem um nível de escolaridade bom. É por isso que eles colocam, não pela religiosidade, né? Eles colocam, porque lá é uma escola boa, né? Tá. É interessante porque eu vou agora te mostrar dois lados. Uhum. Tem o pai que não acredita em nada e para ele, então, tanto faz, ele vai lá e coloca como você acabou de dizer, mas eu já dizia para você o seguinte: tem pais que são totalmente contra, são católicos, mas são totalmente contra colocar o filho numa escola católica, mesmo que seja uma escola boa. Olha para você ver a diferença que existe. E outros pais que nem compreendem, às vezes, a religião, colocam o filho dentro de uma escola católica. Para mim, tudo isso começa a fazer sentido da seguinte forma. O pai que você acabou de falar, que ele não conhece e ele coloca ali, pode ser por dois motivos. Primeiro, porque ele simplesmente não liga para a religião, então ele tanto faz como tanto fez, mas o filho dele se sente tocado e quer fazer. Todas as crianças estão fazendo, eu também quero. E ele vai descobrir ali o amor de Deus. Ali está sendo lançada uma semente do amor de Deus, porque ele está dentro de uma igreja, de uma escola católica, e a escola católica vai falar do amor de Deus, sim, para as crianças, porque tem o ensino religioso, embora algumas escolas, se eu não me engano, não seja obrigatório isso, porque tem pessoas que não são católicas que estão lá dentro que não obrigam a criança. É assim. Né? Mas eles têm a possibilidade de participar da aula também. E como eles não têm isso em casa e o pai também não se preocupa, ele acaba entrando e ele conhece ali. Isso ali é uma semente que foi lançada do amor de Deus, porque ela começa a conhecer uma história de amor genuíno, verdadeiro, inteiro, que é de Deus por nós. Agora, essa opção, essa escolha, fica muito genérico a gente falar por que o pai faz, por que o pai não faz, porque a gente não está conversando com a própria história para poder entender e questionar para ele por que ele faz isso. Então, eu entendo assim, eu parto do princípio que se ele está colocando dentro de uma escola católica é porque ele não
conhece e quer que o filho dele conheça, e aí ali tudo começa, ou é porque ele já é católico e ele coloca também. Então, isso nós estamos falando de uma escola católica. Agora, como introduzir isso na vida do pai e da mãe? Em que momento que esses pais deixaram de praticar a religião e ficou isso lá para trás e eles querem resgatar isso? Eles querem verdadeiramente resgatar? Isso é importante? Nós estamos aqui no nosso papel dentro desse programa mostrar por que é importante ter uma religião. Por quê? Hoje nós estamos falando do amor. Por que é importante ter uma religião? Porque a religião nos molda para o amor, porque Deus é amor. Tem pais que não sabem que Deus é amor. Tem pais que acham que Deus está lá em cima, olhando com um caderninho, anotando os nossos erros. Deus não faz isso, Deus nos ama. Tudo o que acontece aqui é porque é fruto do homem. As coisas ruins que acontecem aqui não é da vontade de Deus. Tem gente que fala assim, aconteceu um acidente, é da vontade de Deus. Como que é da vontade de Deus? Tá louco? Que caia, que aconteça uma tragédia, que um avião cai, é da vontade de Deus. Como? Morreu, é da vontade de Deus. Não é assim, gente. A doença, o mal, tudo isso entrou no mundo pelo homem, pelo orgulho, pelo excesso de egoísmo, que entrou no mundo mal, mas não é da vontade de Deus. Então, olha que legal que eu pensei aqui agora, Raquel. A gente nem combinou nada disso, tá, gente? Mas acho que é importante porque fica um debate realmente verdadeiro em cima desse assunto que é tão importante, que é o papel do pai dentro da religiosidade, né? Dentro da vida do filho dele, né? O que é ser um pai fora da caixinha. Você falou da questão dos pais, né? Deles resgatarem uma religiosidade, eu acho que é um caso. Agora, tem os pais que não tiveram essa religiosidade, então não tem que resgatar, porque eles nunca tiveram. Então, eles vão descobrir esse amor e, às vezes, ele pode... o filho, aí no caso, olha o que eu pensei agora. O filho, que às vezes veio por intermédio de um amigo, né? Que gostou e vai e apresenta. Eu sei porque isso aconteceu na vida do meu filho, né? Ele apresentou o programa onde ele vai para outros amigos e o amiguinho se interessou, mas não porque o pai não pratica, nem vai na missa, mas porque o meu filho indicou para ele e ele acabou indo e vendo. E aí cabe aos pais entenderem, terem uma percepção, e às vezes isso acho que pode acontecer, de ver uma mudança significativa na vida do filho, um filho mais amoroso, um filho mais obediente, um filho que tem uma outra compreensão, e ele entender, poxa, o que está acontecendo com o meu filho? Né? O que está acontecendo que ele mudou? Né? Ele mudou para melhor. Então, o filho pode ser esse vetor de multiplicação para os pais. Né? Porque os pais entendendo que, poxa vida, que bacana é isso que ele está aprendendo aqui agora que mudou a vida dele, se está sendo tão bom para ele também, vamos ver o que é isso aí, vamos tentar participar também. Pode ser um vetor ao contrário, né? Então, não do pai para o filho, mas do filho para o pai, e eu já vi isso acontecendo, por isso que eu estou colocando aqui, né? Não entendendo que é só um resgate, entendendo que pode ser uma coisa que ele desculpa pela primeira vez. Mas então acho que o papel do pai é ficar aberto a isso, né? Estar aberto a coisas novas. Eu nunca tive uma religiosidade, eu não acredito porque toda igreja é igual, todas as pessoas só querem saber de dinheiro, toda igreja rouba, né? A gente tem muito esse contexto da sociedade de generalizar que uma coisa acontece, que todo mundo é aquilo. Acontece uma coisa de ruim, todo mundo é ruim, né? E não é bem assim. Então a gente, como pais, tem que estar ligado, né? Percebendo isso e de repente dar uma oportunidade para descobrir, aí no caso da religião, e aqui no caso a gente está falando da religião católica, todas as coisas maravilhosas que tem dentro da religião católica, que não tem só coisa ruim. Não, a mídia coloca as coisas ruins porque é o papel da mídia. Como isso em qualquer assunto, em qualquer lugar, é assim que eles fazem. Mas e todas as obras, todos os ministérios, todas as coisas de bom, né, que acontece dentro da igreja, que não é mostrado, né? Vamos focar nisso. Então, pais, né? Aqui, como pai, falando para vocês, não, a Raquel fala como professora, e eu estou falando aqui como pai, né? Pai aí que você está escutando, que você está vendo aí nosso bate-papo, né? Não foque nas coisas ruins que acontecem dentro da igreja.
dê oportunidade para as coisas boas, para as coisas positivas que acontecem, porque a religião, como a Raquel disse agora há pouco, ela é muito importante, porque ela, através dela, que você vai entender o que é o amor genuíno, o que é o amor mesmo de Jesus, de Cristo, e poder ser um praticante desse amor, para poder ser exemplo para os seus filhos, para que você possa aí ter filhos de bem, filhos de valor, para que você tenha uma questão de, poxa vida, é o legado que eu estou deixando para os meus filhos, isso é muito importante. Então, para a gente ficar como pai, ficar atento e focar nas coisas extremamente positivas e boas que acontecem dentro das religiões, né? Então, era isso que eu queria trazer, Raquel. Tá ótimo, muito bem colocado, Mário, é isso mesmo. Que bom que você traz a sua percepção, e essa sua percepção é a percepção dos pais que estão nos ouvindo, porque você sente na pele isso daí. É diferente a profundidade da espiritualidade que eu tenho aqui, que é muito grande, mas o principal disso tudo é mostrar que eu sou testemunha verdadeira daquilo que eu sinto, daquilo que eu vivo. Então, se eu cheguei nisso e eu estudei, eu aprofundei, eu quis vivenciar isso cada vez mais, então eu passo a ser uma testemunha viva de que realmente é transformador, de que é possível a gente alcançar essa espiritualidade e viver bem. Eu vivo no mundo, eu não vivo na igreja, eu vivo no mundo. E é aqui no mundo que eu vou ser exemplo dessa espiritualidade. Entende? Eu não sou consagrada, eu não estou dentro de nenhuma instituição que fica somente dentro da igreja. Mas eu trago a igreja, eu sou uma igreja em saída, onde eu quero tocar o coração de pais, de famílias, ajudar os catequistas a evangelizarem as crianças. Nós estamos vivendo um mundo muito difícil, gente. E vocês, pais, têm um papel importante, o papel mais importante na vida do seu filho. É você a referência dele. Se você coloca o teu filho na catequese, por algum motivo você escolheu isso, você precisa ser, principalmente, coerente com essa sua atitude. Porque se você colocou ele lá, você tem que pensar o seguinte: eu acredito nisso que eu estou fazendo. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Porque se você coloca o teu filho lá, e olha, gente, o filho, como o Mário falou lá no começo, e é verdade, o filho aprende muito mais com o exemplo do que com as palavras. Então, você chega e fala assim, você vai participar da catequese, porque é uma escolha sua, não é uma escolha da criança. Nesse momento, criança de 8, 9, 10 anos, não é ela que escolhe, quem escolhe é você. E é a sua obrigação, porque nós, como pais, temos obrigação de educar os nossos filhos, não só culturalmente, não só socialmente, como também espiritualmente. Isso é obrigação de pai e de mãe. Então, se você... É preciso participar, né? Não adianta só colocar, tem que colocar e participar. Né? Exato. Então, se você coloca o teu filho lá e você não dá importância para aquilo que você está fazendo, você não está sendo coerente com aquilo que você quer de melhor para o teu filho. Teu filho vai falar assim, engraçado, meu pai, ele me coloca aqui, mas ele nem aparece. Mas ele me coloca no judô ou no balé e ele vai nas apresentações do judô e do balé. Ele me leva, fica lá assistindo a aula, fica lá participando, quer ver, fica babando, vendo eu fazer tudo lá, mas na catequese não. Catequese ele mal me deixa na porta, ou manda um motorista me levar, ou manda eu ir sozinho, ser pertinho, mas ele nem aparece. Tem missa para ir, onde eu vou encontrar-me com Deus, onde eu estou aprendendo isso, a ter esse encontro com o Senhor, e é na liturgia, é na missa que eu vou fazer isso, e o meu pai não vai. Olha a incoerência, pai e mãe, que vocês vivem quando vocês fazem uma coisa dessa. E o teu filho percebe, porque eles falam isso para os catequistas. Eu venho aqui, mas o meu pai e minha mãe não vão, como é que eu posso ir? Como é que eu vou na missa se meu pai e minha mãe não vão? Eu nem sei por que eu estou aqui, eu vim aqui. Eles falam, gente, eu estou aqui porque meu pai e minha mãe me obrigaram a vir. Por quê? Porque não é coerente aquilo que o catequista fala com aquilo que o pai vive. Isso é horrível, isso é um péssimo exemplo do pai e da mãe. Então, quando você for colocar, e você quer colocar, você tem que ser coerente, você cresça. Ai, Raquel, mas acontece que eu nem sei nada de religião. Aí meu filho vai lá, e se ele chegar e ficar perguntando para mim as coisas, como é que eu vou fazer? Haja com amor, aprenda com ele, cresça com ele. Fala, filho, você tem um material aí? Você não fez alguma anotação? Tem um livro? Vamos ver junto? Quero ver com você o que você aprendeu hoje.
Porque quando você lê, quando você troca uma ideia com seu filho, o que você está fazendo? Você está inspirando, você está mostrando para ele que você também está interessado, e aí você também aprende, porque é uma oportunidade de você ler, porque hoje nós temos uma inteligência diferente daquilo, é uma experiência, que quando você lê algo, você começa a falar, nossa, é assim mesmo. E aí você pode incentivar o seu filho. Eu me lembro, Mário, muito interessante, quando as minhas filhas eram pequenas, eu fazia lição de casa, ajudando, né? Estando ali participando com elas e tal. Às vezes a Georgia tinha muita dificuldade de história e ela falava, mamãe, eu não sei, eu não consigo, me ajuda. Aí eu ia ajudar e eu não sabia nada de história, nada, não lembrava de nada. E eu lia o texto com ela e eu aprendia lendo o texto com ela. Então, você vê, o pai e a mãe vão aprender a religião lendo o livro do filho com o filho. E aí a Jorge, outro dia, conversando com ela sobre isso, ela falou, nossa, mãe, mas você sabia tudo para ensinar a gente. Eu falei, filha, eu aprendia com você. Ela falou, não acredito, mamãe, que você aprendia com a gente. Eu falei, porque eu não lembrava mais. Então, pai e mãe, você tem essa oportunidade de crescer com seu filho dentro da religião que você está escolhendo para ele viver. Que você foi introduzido e você também está introduzindo ele. E saiba que essa religião que você está escolhendo, se você colocou seu filho para fazer a catequese, ou se você está em fase de colocar, mas você está em dúvida se você coloca ou não, é uma oportunidade de você também crescer na sua fé. E nós estamos aqui nesse espaço para ajudar você. Mário, eu quero muito que os pais deixem aqui comentários falando sobre a catequese, exatamente o que você fez aí, me colocar aí em maus lençóis, em situações difíceis, mas é uma forma de você desabafar para a gente entender, para a gente compreender o que está acontecendo, qual é a sua dúvida, qual é a sua dificuldade, para a gente tentar te ajudar e Eu ajudar acho que a gente pode trazer alguns outros pais aqui, não só eu, né? A gente pode trazer outros pais com outras realidades, até para entender deles também essas dificuldades que eles têm, né? Porque uma das dificuldades disso que você falou agora há pouco, Raquel, concordo plenamente, 100% com tudo que você falou, mas muitos pais vão falar assim, eu não dou conta de acompanhar meu filho. Eu não dou conta, eu chego em casa, trabalho o dia inteiro, chego em casa, tenho que fazer comida, tenho que fazer o quê? Meu marido não ajuda e eu não consigo sentar com ele para estudar, né? Então, assim, é difícil, gente. Ninguém está falando aqui que é fácil, mas é um caminho. E é um caminho que compensa muito, porque todo o trabalho que você vai ter agora vai te poupar de um trabalho no futuro. Se você não investir agora, né, na idade que teu filho é pequeno ainda, com valores e estando junto com ele, fazendo um esforço aí, às vezes até sobre-humano, super cansada, querendo ir dormir, querendo descansar, mas de pegar alguns minutos e sentar com ele ali e fazer a lição e ver o que precisa ser feito. Não estou falando que é fácil, eu sei o que é isso, é difícil, mas é possível fazer. E se você fizer isso, né, você vai ter aí uma probabilidade, né, de não ter tanto trabalho com teu filho depois. Você vai poupar muito trabalho, né? É uma questão aí até de inteligência dentro da educação, de fazer bem o seu papel nesse período, para que depois você tenha um adolescente melhor dentro de casa, você tenha um jovem, até um adulto com valores bem mais estruturados e bem mais próximos de você, né? Acho que isso faz toda a diferença. É uma coisa que eu queria falar, Raquel. E aí é isso mesmo, né, Raquel? A gente quer aí pais que coloquem aqui seus comentários. Vamos estudar uma forma aí de trazer, eu acho que outros pais aqui para trazerem as suas dificuldades. Catequistas também, a gente pode fazer uma mesa aqui redonda, trazer catequistas e pais para a gente discutir quais são as saídas, quais são as melhores formas de se fazer no dia de hoje. Que hoje não é igual mais antigamente, né? A gente ainda vai discutir isso aqui em um dos temas. Hoje a tecnologia, o tablet, o celular, o smartphone, ele roubou muitas crianças, né, do mundo que a gente estava acostumado, né? Que é do livro, do falar frente a frente, do estar próximo. Mas eu acho que a gente pode resgatar, né, Raquel? Ô, Mário, só para complementar o que você falou com relação aos pais e a dificuldade deles, tudo é uma questão de prioridade. Então, se é importante para você, pai, para você, mãe, que o seu filho conheça o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, e isso ele possa viver e ser uma pessoa amorosa,
e encontre pessoas que têm esse mesmo amor, que sentem esse mesmo amor, a chance do seu filho estar em contato com pessoas que também têm esse conhecimento, que também têm o amor, que também conhecem o amor, é muito maior. De ele conviver com amigos, com pessoas do bem. Minhas filhas cresceram conhecendo esse amor. E na escola que elas estudavam, elas sofreram muito bullying. As duas sofreram muito bullying. Por conta de marca de tênis, por conta de marca de mochila, porque comprar tal coisa de tal marca. E as minhas filhas não cresceram dessa forma, porque o valor para elas não era ter uma marca assinada por alguém numa mochila ou num tênis. E elas sofriam esse bullying porque as pessoas falavam para elas assim, as crianças falavam, mas você não tem tal tênis, você não tem tal mochila? Mas para elas chegavam em casa, comentavam, e elas diziam, mamãe, nós somos diferentes, porque lá é tudo, as pessoas são muito estranhas, elas têm outros valores, mas elas foram firmes. Elas estavam numa escola que nós escolhemos para elas, e elas eram diferentes das outras, mas elas não tinham amigas? Tinham, porque aquelas que se aproximaram delas eram pessoas que tinham os mesmos valores, que também conheciam Deus, que também viviam esse amor em família. Então, isso é muito importante, a questão da prioridade. O que nós queremos para os nossos filhos? Então, eu vou parar 15 minutos, sim, 15 minutos, não precisa mais do que 15 minutos. Ou à noite, na hora que você vai dormir com o teu filho, conversar qual foi o assunto da catequese, para poder aprofundar com ele, tanto para si como pai, como para fortalecer esse amor a Deus e esse amor entre os homens, que é o que a religião ensina, que Jesus, na verdade, nos ensina. É Jesus que nos ensina isso. Tá bom? É isso aí. Perfeito. Perfeito. Tá bom? Acho que então, tá ótimo. Acho que tá ótimo. Fica essa dica aí para os pais. A religião nos molda para o amor. Então, você quer isso? Você quer o teu filho moldado pelo amor? Uma pessoa do bem? Ah, Mari, tem uma coisa que a gente sempre fala, não tem quem não fale, pelo amor de Deus, faça isso. Não tem essa expressão, pelo amor de Deus? Por que as pessoas falam essa expressão, pelo amor de Deus? Porque o amor de Deus é o maior amor que existe. Então, por esse amor de Deus tão grande, faça isso que eu estou te pedindo, porque não existe amor maior. Então, você usa essa expressão, pelo amor de Deus, faça isso. Então, não faça isso, né? Então, assim, é tão grande o amor dele, não estou nem falando do meu, mas estou falando do amor de Deus. Então, aí você passa o recado que você quer. Então, está mostrando realmente o quanto é. E isso é verdadeiro, tá bom? Pai, mãe, que alegria ter você aqui. Catequista, traga os pais dos seus catequizandos para participar deste encontro. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua dúvida, a sua dificuldade, o que você gostaria de saber, coloca os temas, assuntos, o que você desejar, porque o seu comentário é muito importante para enriquecermos esse canal. O nome chama Pais Fora da Caixinha, por quê? Porque nós trabalhamos dentro da catequese Fora da Caixinha. Nós queremos trazer aqui os pais fora da caixinha, que são os pais dos catequistas que estão dentro da catequese Fora da Caixinha. Uma catequese que acolhe, que inova, que é criativa, que é diferente, que é atual para os mundos de hoje, para catequizar as nossas crianças, nossos jovens e os adultos também, por que não? Tá bom? É isso aí, Mário. Isso aí. A palavra é sua. Então, tranquilo, acho que foi muito bom. Quero agradecer só a todo mundo que esteve aqui com a gente. Já faz 1h que estamos aqui, 9h02 agora. Agradecer a presença de todo mundo aí, agradecer a Raquel aí pelos esclarecimentos e reiterando aí o nosso pedido de você compartilhar esse material, de você trazer outras pessoas aqui para dentro do canal. Converse com os pais, né? Quem é catequista, quem é pai, chame outros pais para participar, para que a gente possa discutir esse assunto tão importante, para que a gente possa cada vez mais aí, trazer os nossos filhos para a religiosidade, para a religião, para que eles possam cada vez mais entender o papel da religião dentro da vida deles, a importância, para que eles possam ser cidadãos melhores, né? Cada vez mais pessoas de bem, de valor, para que a gente possa ter um mundo melhor lá no futuro, né? É isso. Gratidão, gratidão. E estamos juntos de novo, Raquel, sexta-feira que vem. Né? Com certeza, é isso. Com certeza. Hoje à tarde vai ter uma conversa lá na página Catequese Fora da Caixinha. Eu vou conversar com uma mãe sobre catequese também, Mário. Então, na página Catequese Fora da Caixinha, hoje às 14 horas,
vai ter um bate-papo com a mãe falando sobre catequese, tá bom? Beijo para todos, fiquem com Deus e até sexta-feira, às 8 horas da manhã aqui. Compartilhe este vídeo e este canal também. Obrigada, Mário. Até sexta. Tchau, tchau, querido. Gratidão, querido.